Fundação Respublica. A esta primeira série de podcasts chamamos Entre Idades. Com ela procuramos cruzar ideias e opiniões de protagonistas que viveram ou influenciaram em momentos diferentes a história da nossa democracia do abril de 1974 até hoje. Venha aí daí connosco. O episódio de hoje do podcast Entre Idades tem como tema uma das áreas mais complexas, mais exigentes, mas também mais determinantes da vida de uma sociedade. Vamos falar do que aconteceu à cultura portuguesa depois da Revolução Democrática. O que é que conseguimos, os nossos ganhos, os nossos falhanços, o que é que podemos fazer de melhor. É um debate que, de certo, não teria fim, mas que aqui estamos limitados ao nosso tempo. O meu nome é Vieira da Silva, tenho aqui comigo dois convidados bem conhecidos, o Pedro Brunhosa, que a apresentação seria desnecessária, mas ele é uma figura muito marcante da nossa cultura nas últimas décadas, alguém que tem uma formação musical clássica e depois evolui ou transforma a sua principal intervenção noutras áreas musicais, como compositor, como músico, como cantor. Tem inúmeros prémios, tem uma carreira que é reconhecida como uma das mais marcantes da moderna música portuguesa. E depois temos Pedro Adão e Silva, que é sociólogo, professor catedrático, professor universitário no Instituto Universitário de Lisboa, no ISCTE, que tem também uma experiência grande na área do documentário político, documentário social, também com algumas incursões na crítica musical, e que foi também, recentemente, Ministro da Cultura. O tema já foi lançado. Quais são os traços principais da mudança que a democracia trouxe à nossa vida cultural, ao nosso panorama cultural, à nossa cultura em geral? Eu começaria pelo Pedro Adão e Silva e depois vamos trocando ideias, que é o objetivo. Obrigado pelo convite e é um gosto estar aqui a conversar com o Pedro e também com o Zé António Vieira da Silva. Eu não sei se podemos apenas falar daquilo que a democracia trouxe à cultura, porque é uma coisa que nós convém sempre recordar. O processo de democratização cultural antecede a democracia, isto é, nós, para compreendermos a transição para a democracia em Portugal, temos de olhar para ela também como consequência de uma sociedade que já estava, não é apenas em transformação, em ebulição. E é como se tivesse havido uma antecâmara da democratização, que foi a democratização cultural. Ainda recentemente, por exemplo, no Porto houve duas exposições muito interessantes com a curadoria do Miguel Vonaf, uma no Soares dos Reis e outra em Serralves, que davam bem conta daquilo que era a representação de uma diversidade, de uma energia e de um dinamismo, porque a cultura também tem essa capacidade, da sociedade portuguesa naquele período. E eu diria que é incompreensível, no sentido em que não somos capazes de explicar o nosso processo de transição para a democracia, aquilo que se inicia aos 50 anos subsequentes, sem olhar para aquilo que também já era a dinâmica social da sociedade portuguesa e aquilo que eram as suas manifestações culturais. Aliás, com aspectos também muito curiosos. É porque a cultura é também uma espécie de representação do espírito do tempo. Constrói o espírito do tempo, mas representa o espírito do tempo, as duas coisas em simultâneo. E tinha uma dimensão coletiva, de envolvimento, comunitária, de participação, rompendo com algo que de quando em quando também regressa, é quase assim uma espécie de dimensão cíclica, que é uma cultura mais sobre o eu e sobre nós próprios. E eu acho que isso é a primeira marca, não é só o que acontece depois, é aquilo que acontece antes e que ajuda a compreender a transição para a democracia, mas o Pedro viveu esse, eu sou apenas um espectador retrospectivo. Em primeiro lugar, muito grato pelo convite, um prazer estar a conversar com o Pedro e com o António Vieira da Silva.
perfeitamente de acordo. Eu recordo-me de um programa fantástico feito pelo Michel Giacometti, logo ali no período pós-25 de Abril, de recolha de música portuguesa, que era simultaneamente um retrato social do país, e social, sociológico, e por outro lado era uma visão, quem quiser ver, está documentado, está gravado, está editado em DVD, e ainda bem. E portanto ali pode ver já a diferença destes 50 anos, não é? O que o país era, o que o país é. Por um lado, com o país telúrico, o país que evolui de um Estado novo, absolutamente espartano na sua aposta cultural, e que, portanto, e por outro lado, fomenta muito uma monocultura do folclore, não é? Essa monocultura de folclore foi extremamente enfatizada e sublinhada por um grande poeta, o Pedro Homem de Melo, que foi, digamos, no final dos anos 60 e no início de 70, era a proa daquilo que o Estado Novo gostava de comunicar enquanto música portuguesa, não é? Apesar de ser um grande poeta e de ter feito um trabalho notável no levantamento também do cancioneiro, o Pedro Homem de Melo limitou-se a uma formatação que dava jeito, porque uniformizava o país. Dos Açores à Madeira nós todos dançávamos o vira. O Michel Giacometti, pelo contrário, com o Lopes Graça, faz um trabalho muito mais científico, muito mais rigoroso, não desfazendo aquilo que o Pedro Homem de Melo tem feito de bom, porque é verdade que o Pedro Homem de Melo fez um trabalho também muito interessante, mas que são dois países divididos por uma revolução, não é? O levantamento do Giacometti retrata não só a diversidade brutal que existe entre, por exemplo, a música da Beira Alta e da Beira Baixa, e de Trás-os-Montes e de Miranda. Os pauliteiros de Miranda são apenas um exemplo da grande diversidade que existe, até ao canto de chão alentejano, passando pela música dos Açores. Portanto, eu diria que, para já, a diversidade é um dos paradigmas que a democracia traz, não é? Essa atenção à diversidade. Por outro lado, passaram 50 anos e é interessante nós vermos essa diversidade a ser digamos, eu diria quase negada. Há um filósofo interessante, o Byung Chul Han, Pedro conhece, que fala este adjetivo que é mesmização, não é? A mesmização. A globalização traz, mais do que tudo, esta mesmização. E vemos muitas vezes alguns enfim, artistas, vemos uma certa negação dessa essência genuína, até da própria língua, não é? O Fernando Lopes Graça faz muito isso, vai à língua e, através da língua, ele cria, porque a língua tem música, não é? E portanto, essa transição de uma realidade multiversa da música, neste caso, até à mesmização, fruto da globalização, acho que é um fenómeno interessante. Sim. Até para os sociólogos. E é uma coisa que talvez seja até uma singularidade que pode não ser independente da forma como nós transitamos para a democracia. Isso é visível na música, mas não apenas na música, até pensando no cinema e até em alguma literatura, que é, apesar de tudo, nós tivemos uma capacidade de articular sempre aquilo que é a tradição cultural folclórica, no sentido das raízes populares da cultura, com alguma modernidade. Se pensarmos na música, assim, os grandes compositores e músicos ligados à canção de protesto e à intervenção, e pensando, por exemplo, em três, que nessa perspectiva, a meu ver, se destacam, o Fausto, o Zé Mário e o Zeca, têm sempre essa preocupação de não há ali uma descontinuidade com a tradição folk, no sentido do que é popular. Isso está muito presente na música que eles fazem. Aliás, o Zé Mário, até do ponto de vista dos arranjos, tem reminiscências também do Lopes Graça e do Freitas Branco. E isso é curioso, porque essa articulação entre a tradição popular e alguma modernidade e até alguma intervenção não é abandonada, ou seja, podia ter acontecido uma rejeição
na geração antes da tua, não é? Uma rejeição daquilo que era a cultura popular por ela estar associada a essa imagem que o Estado Novo projetava sobre a nossa identidade. E isso não aconteceu. E não só nesse período, porque até o Zé Mário depois a forma como se aproxima do fado mais tarde, mas isso é muito visível. É um pouco posterior, porque essa reação contra a música popular urbana existiu. Existiu... No movimento contra o fado. Contra o fado, sim, mas quando pensamos o que o Fausto faz com o Por Este Rio Acima, sim, ou mesmo o Zé Mário quando faz em França, aquilo está cheio de identidade nacional, até na forma como o Camões não é abandonado, para pensar também nisso. E Pedro, permite-me... Sim. Neste caso concreto, e porque falas em Camões, há um momento paradoxal na modernidade da música portuguesa, chama-se Com Que Voz. É o disco que a Amália faz com Alain Alemã, sim, que traz Camões à Lissa, traz Alexandre O'Neill, traz José Carlos Ari dos Santos, e enfim, uma panóplia de pessoa também. E esse disco marca uma modernidade. E daí a reação do próprio Estado Novo ao disco. E, portanto, a Amália como elemento revolucionário, que foi, e que, na sequência do que acaba de dizer, depois lhe é negado, 25 de Abril, através, naturalmente, da sua visibilidade. Ela foi utilizada pelo Estado Novo como uma grande bandeira do país e naturalmente, compreende-se, não é? Se ela se deixou utilizar ou não é uma grande questão. Agora, que o 25 de Abril hostilizou a Amália, é verdade. Sim. Não é? E fê-lo mal. Mas há uma coisa que talvez possamos olhar assim, porque tu estavas a falar da questão da homogeneização cultural, não é? Que apesar de tudo não acontece em Portugal. E seria natural como reação a um regime totalitário que tem um pensamento cultural hegemónico e que tinha muito a ver com uma certa ideia de Portugalidade. Mas a verdade, por exemplo, que se nós olharmos para os anos 60 e para os anos 70, as grandes discussões sobre a cultura nos países ocidentais, porque aquilo que o Pasolini escrevia era muito uma preocupação com uma ofensiva hegemónica contra o passado. E anglo-saxónica contra a identidade cultural que era a do passado de cada país. E isso podia ter encontrado o seu caminho em Portugal, mas não encontrou. Ou seja, nós conseguimos, naquilo que é a representação cultural da transição, manter uma relação com o nosso passado e com o nosso... E isso é curioso dizer, porque, curiosamente, Espanha passa-se mais ou menos a mesma coisa. Com os cantautores bascos, os cantautores catalães, Serrat à cabeça, e é curioso, e também em Itália e em França. E has de reparar que toda essa linha faz a curva daquilo que é a canção trovadoresca, não é? Nós esta curva do Mediterrâneo, nós somos a herança da canção trovadoresca. E o que dizes é absolutamente certo. Há uma emergência da música popular no sangue do Fausto, que lhe é completamente natural. Eu não sei no Fausto e no José Mário, e no próprio Zeca, no Adeus à Serra da Lapa, numa série de canções, eu não sei o que é popular, ou o que é do Zeca. E isto é extraordinário. Extraordinário. Ou seja, nesse caso, Zeca, José Mário Branco, Fausto, eu diria, menos um pouco o Adriano Correia de Oliveira, e o Sérgio também, o Sérgio Godinho, mas confunde-se o povo com o artista. Mas depois isto não fica assim, ou seja, depois é como se houvesse uma espécie de refluxo em que, como reação também, e de novo não só na música, toda a cena cultural, a criatividade dos anos 80, talvez aí mais uma coisa urbana, particularmente em Lisboa, mas também em parte no Porto, em que de repente há uma coisa muito mais do eu, não é? E da criatividade, que é uma coisa que acontece noutros... Isso aí é o espírito do tempo, não é? É o espírito do tempo, é isso, quer dizer... E agora mais. Agora, por acaso, eu discordo disso, porque, repara, eu acho que há ali uma coisa muito individualista, em que talvez, se nos mantivermos na música como timeline para isto, o rock, não é? Quando aparece o rock é uma coisa menos de compromisso social do que acontecia antes e, portanto, com menos ligação às raízes. Mas isso não é só verdade na música, na dança acontece a mesma coisa, também na literatura. Quer dizer, há ali um outro tempo que nasce na década de 80. O que é talvez uma explicação para alguma pobreza do tecido cultural do ponto de vista da sua capacidade e sustentabilidade é que o Estado demora muito. Isto é,
se nós pensarmos agora do lado das políticas, esse lado de consolidação, de institucionalização é muito lento, muito desarticulado e, portanto, o que subsiste é o que tem viabilidade numa lógica de mercado. E começa também a haver um mercado, começa a haver um mercado das artes, começa a haver artistas plásticos que conseguem viver autonomamente daquilo que criam. A música tem sempre outra possibilidade, não é? Porque na altura se vendia música e se fazia concertos. Não, mas fazer música física, em formato físico. Sim. Não, porque a vender, o streaming não deixa de ser uma venda. Sim. Mas mesmo nas outras dimensões começa a haver outra capacidade, mas já se calhar com um horizonte diferente. E o Estado demora muito a acompanhar, muito mesmo. Eu acho que tocas aí no ponto que nestes 50 anos de democracia, para responder a esta questão, o que é que já poderia ter sido feito em prol da cultura? Porque a cultura é sempre uma arma de arremesso, mas depois nunca é realmente a escada de assalto, não é? E a cultura é muitas vezes sacrificada por outros interesses. E, na realidade, a cultura antecede a economia. A hegemonia norte-americana dá-se por uma hegemonia cultural, ponto final. Como se deu a hegemonia romana, não é? Como qualquer império faz. Não é? E, portanto, Portugal nunca entendeu isso. E os apoios que existem, eu detesto falar nesta questão, porque de facto, como dizes bem, eu estou numa área onde realmente não precisamos de apoios e vivemos à margem dos apoios. Mas reconheço que, por exemplo, o cinema, as artes plásticas, a literatura portuguesa e a música também necessitariam de um gabinete de exportação que fosse devidamente financiado à imagem do que se faz em todos os países da Europa. Eu recordo, Portugal e a Ucrânia, somos dois únicos países que não têm um organismo, uma instituição de exportação da sua própria cultura, não é? Porque é fundamental que nós utilizemos a cultura... O Instituto de Camões, que em teoria também... Temos o Instituto de Camões, mas se compararmos o que o Instituto de Camões faz em prol da cultura portuguesa com o Instituto de Cervantes, nós vemos que, de facto, o Instituto de Camões, enfim, é uma arma muitas vezes paralisada, não é? E é preciso fazer muito mais, porque o Brasil, por exemplo, é um exemplo que utiliza, e Cabo Verde, que utiliza a cultura para se impor no mundo. Os músicos cabo-verdianos, algum deles, como sabes, não é? Têm passaporte diplomático, não é? O Horace Silver. Mas isto a música como arma também ao serviço da economia, para além, naturalmente, desta questão da identidade cultural, que hoje em dia, enfim, podemos também falar sobre isso, mas ao serviço da economia e da política externa. Sim. Mas, aliás, apesar de tudo, há uma espécie de perplexidade sobre a sociedade portuguesa, é que, pese embora a fragilidade do tecido, pese embora a inexistência de um contexto institucional que estimule a afirmação no mercado interno, mas também a exportação, nós acabamos por ter uns quantos casos que são difíceis de explicar. No cinema, é muito difícil contar a história do cinema na segunda metade do século XX sem pensar em alguns autores portugueses, em particular Manuel Oliveira, mas não só, ou seja, ninguém, quer dizer, o Pedro Costa é mesmo conhecido, não é? E nós não temos essa consciência. Respeitadíssimo. Sim, não há, ou seja... Os artistas plásticos... E na arquitetura a mesma coisa, não é? Na arquitetura. E portanto há qualquer coisa que... Não, mas João Pedro, há qualquer coisa que acontece no universo cultural português que se impõe no exterior pela sua qualidade, ao qual o Estado é completamente alheio. Sim. E, portanto, essa atenção que devia ser dada, que deve ser dada como é dada a outro tipo de indústrias, à indústria do calçado, à indústria têxtil, esse tipo de incentivos nós também receberíamos de bom grado. Mas há uma coisa que, se calhar, também olhando retrospectivamente, que é possível perceber quais são os fatores que permitem a uma oferta cultural, e eu não queria dizer portuguesa, mas às vezes com base em Portugal, de ter capacidade de afirmação fora, não é? Pensarmos na música, não é? Ou até no cinema, porque o Pedro Costa e o Manuel Oliveira, ou mesmo agora o Canijo, há ali qualquer coisa de identitário. Ou seja, não é só uma linguagem universal. E na música, quando nós olhamos para os músicos portugueses que tiveram capacidade de se afirmar fora, foi porque tinham qualquer coisa que os diferenciava, que os reenviava
para uma coisa que nós identificamos como tendo a ver com a nossa identidade, não é? Pensando na Marisa, nos Madre Deus, até nos buracos são sistema. Claro. Há sempre ali qualquer coisa absolutamente de acordo. Ou Dino agora, para pensar num caso que... Mas essa questão, a vossa conversa evoluiu muito para uma questão que é central, que é o que é que mudou do ponto de vista da nossa abertura externa. A nossa cultura foi sempre muito influenciada. Muito aberta. Mas numa lógica muito diferente daquela que construímos ao longo destas últimas décadas. Na minha visão, pelo menos. Em que sentido? No sentido em que a nossa influência externa na cultura portuguesa era muito dos estrangeirados. Era muito, mesmo na música popular, Zé Mário, Sérgio Godinho, o próprio Zeca foi produzir muitas coisas a Paris. Portanto, vem de fora um impulso transformador antes de haver qualquer capacidade de, excetuando o caso já citado da Amália, de procurar públicos fora de Portugal. Agora o Pedro Brunhosa trabalhou fora de Portugal, numa fase importante da sua formação como artista, e isso é também um fruto da democracia. Sim. É um fruto é um tipo diferente de abertura, menos dependente e com mais capacidade. Claro que até o Fernando Pessoa não seria o Fernando Pessoa se não tivesse vindo de uma cultura anglo-saxónica. Mas, portanto, essa reflexão sobre a abertura externa da nossa sociedade, o que é que trouxe do ponto de vista cultural, é uma coisa muito tardia, importante. não é? Porque há um texto conhecido do Fernando Pessoa, curto, sobre o provincianismo português, em que ele coloca, aliás, grande parte dos seus antecessores desse lado do provincianismo, que era esse tipo de relação com o estrangeiro, e uma espécie de deslumbramento com o estrangeiro, que ele, Fernando Pessoa, não tinha. Isso certamente por ele ter feito a sua formação, até aos 18 anos, num contexto que não era nada português. Não tinha nada de português. E, portanto, ele, de certa forma, era muito mais universal e cosmopolita. Mas eu acho que quando olhamos hoje para a criação artística em Portugal, nos vários domínios, isso sim, talvez haja aqui um cosmopolitismo, mas um cosmopolitismo quando nós recuperamos algumas coisas que aconteceram aqui em Lisboa, por exemplo, as manobras de Maio, coisas assim na década de 80, que eram de grande abertura e muito cosmopolitas, não tinham nada de fechamento ou nem de preocupação com o que os outros pensavam sobre aquilo que estava a acontecer. Ou há alguns artistas plásticos portugueses que não tinham esse lado de ensimismamento com a realidade portuguesa. Acho que isso aconteceu quando pensamos no Julião Sarmento ou no Cabrita, ou mesmo pessoas de outras gerações, como a Lourdes de Castro e o movimento todo em que ela se inseriu, com o Cristo, etc. Aquilo é uma coisa completamente cosmopolita e desterritorializada. E surpreendente para o tempo. Sim, absolutamente surpreendente. Mas coletivo, ou seja, não eram pessoas individuais só. Sim, não era faziam parte do movimento. Não era desligado. A Escola de Arquitetura do Porto é isso. Sim, também. Ainda sobre aquilo que há bocado estavas a referir, esta abertura, há de facto uma subserviência em relação ao estrangeiro. Existe em tudo, não é? Na economia, o calçado italiano é sempre melhor, o que não é verdade. Em alguns casos será, noutros não, claramente. A têxtil francesa, os vinhos franceses, também não é verdade. Nós temos excelente... Neste caso, nós podemos realmente alegar um problema de escala. Nós somos um país pequeno. Os cabo-verdianos ultrapassaram esse complexo, não é? De uma forma absolutamente exemplar no que diz respeito à cultura e à música. Mas a diáspora, se calhar, é maior do que a população residente em Cabo Verde, não é? Claro. Seguramente. E ajudou muito, não é? Mas eu recordo-me, o meu exemplo, muito rapidamente, eu fui viajar aos 13 anos, no ano de 25 de abril de 74. Em 1974, nós éramos 3 irmãos, estávamos agendados para ir para fora, não é? Porque não íamos ficar em Portugal, íamos 3 ser cargo para canhão na Guiné, em Angola. E, portanto, eu vou viajar ainda aproveitando aquilo que estava agendado, vou viajar e vou sozinho para a Suíça, neste caso. Com o apoio dos meus pais, mas vou sozinho. E descobri, aos 13, aos 14, aos 15, continuei aí, descobri a imensidão que Portugal é. E a singularidade que Portugal é no mundo.
porque aos 13 anos eu ainda não estou embebido do complexo de inferioridade português em relação ao estrangeiro e, portanto, assumo-me perante os cafés parisienses onde andei com 13 anos, repito, e depois, mais tarde, na Jugoslávia, na Itália, na Áustria, etc., com 15, 16 anos, eu percebi que podia competir com os indivíduos da minha idade, que viajavam de mochila às costas, de igual para igual. De igual para igual. E que, portanto, referíamos todos aos Beatles e àquilo que um português podia dar, um rapport cultural, podia falar no Sérgio Godinho ou no Zeca, o austríaco falava-me de quê? Provavelmente o seu herói, não é? O que teria a mesma relevância internacional. E, portanto, nunca sofria desse complexo, e isso talvez tenha sido extremamente útil para a minha atitude em palco e a minha escrita. Escrever em português foi-me fundamental, é a língua que eu amo e, portanto, é a língua que eu sonho e, naturalmente, é a língua que eu escrevo. Isto para voltar à questão da... Quando eu começo a fazer música e a música começa a ganhar uma dimensão e os músicos brasileiros as começam a interpretar de uma maneira... A Maria Bethânia canta as minhas músicas com grande êxito no Brasil. Isso é uma forma de exportar a cultura portuguesa. E não só a Bethânia, o Lenin, o Caetano. E, portanto, neste caso a escala aumenta. Porque passa a haver 210 milhões de consumidores. E isso é uma forma também de exportação, que tu conheces bem, o publishing, não é? Uma forma de exportação de uma identidade cultural absolutamente única, que de facto na indústria musical existe. E só queria terminar dizendo, em relação a essa tal mesmização que o Byung-Chul Han fala, ela dá sobretudo numa subserviência em relação ao digital. O digital é um novo mundo, é um novo paradigma, ele veio para ficar. Nós temos agora, já não falo da inteligência artificial, mas estamos perante uma anunciada calamidade com um governo norte-americano, uma presença norte-americana refém de um indivíduo da tecnologia que nós temos nos nossos telemóveis. Todos nós somos, como diz o Varoufakis, não é? Esta coisa do tecnofeudalismo, prestamos vassalagem ao Sr. Elon Musk, quer queiramos, quer não, a não ser que nos desligamos das plataformas. E o digital não é possível para um artista hoje em dia, não é? Como? Sim, que não é possível para um artista hoje em dia? Não é possível. Nem para um consumidor. Não é possível. Para um consumidor tem possível, formatos físicos mas que... se é possível para o consumidor, também é possível para o artista. Quer dizer, temos que todos mudar de paradigma. Sim. E aqui reside esta mesmização do digital que nos transforma, ou que transforma muitos de nós num som apetecível para o telemóvel e para as rádios, e que, portanto, utilizamos todos os mesmos sons, os mesmos computadores. Porque quando um indivíduo pega numa guitarra, nos anos 70, 60, 80, e toca nos Estados Unidos, como o Jimi Hendrix, e depois toca em Portugal, como o Zé Pedro, tem necessariamente sons diferentes. Mas um computador aberto no Panamá, no Peru, ou em Tóquio, no Paquistão, ou em Portugal, tem o mesmo som. E é dessa mesmização que eu estou a falar. É essa rendição a um novo meio que pode ser utilizado do ponto de vista artístico ou do ponto de vista da tal homogeneização. E tenho algumas dúvidas em relação a algumas coisas que tu referiste aí como o grande impacto global da nossa identidade. Pelo contrário. Acho mais pertinente aquilo que disseste, e muito bem, sobre o cinema. O Canijo, o Miguel Gomes, de quem sou um grande fã, e do Canijo também, o Manuel de Oliveira, com quem trabalhei, e que são mesmo... Costa. Repara, é que é cinema português. É verdade, ou seja, é verdade, como o Bergman é cinema sueco. Exatamente. E é único. E essa identidade, é exatamente isso que nós temos que perceber. É que esses 4 realizadores falam de um Portugal que mais nós somos os melhores a ser portugueses. Ou até, se nós olharmos até mesmo o Tiago Guedes, as últimas coisas, tem uma ligação Pedro Costa, ao país. Claro. O Pedro Costa, naturalmente, até é mais do que o país, não é? Uma espécie de vivência de umas metrópoles que são as metrópoles que só são concebíveis nas suas singularidades no espaço de Portugal. E isso existe e tem uma história, e uma história que não é independente da nossa história política, também, para ligar as duas coisas. Agora, há de facto aqui elementos que ainda hoje merecem reflexão, que eu acho que destacaria 3. Um primeiro prende-se com
a articulação entre esta dinâmica criativa, os seus ciclos, e um ciclo diferente que é aquele que nós vivemos hoje, e aquilo que o Estado vai fazendo, não é? E que é muito tarde, muito desarticulado, muito frágil, e isso tem um efeito, e tem um efeito de quase de feedback sobre o sistema. Depois, a questão do financiamento, que é, por um lado, a escassez dos privados, o que não diversifica as fontes de financiamento, que são em si um fator de liberdade criativa. Quando falamos de cultura, ao contrário de outras áreas, há sempre aqui um tema: como é que nós mantemos a autonomia e preservamos a autonomia e a liberdade criativas, e como é que isso se liga com o financiamento. Se há um excesso de dependência de financiamento de uma dimensão, isso diminui. Mas isso é que define a democracia. E nós precisamos disso, não é? E temos uma história importante, que nós não compreendemos a criação artística em Portugal sem pensar no papel que a Gulbenkian teve, porque é um papel que teve nas bolsas para os artistas plásticos, na bolsa para os músicos, na orquestra, no ballet Gulbenkian, na construção de uma coleção de arte moderna e contemporânea, nas bibliotecas ambulantes, ou seja, nós não tínhamos uma coleção pública de arte moderna e contemporânea, não tínhamos a possibilidade de muitos músicos terem tido bolsas e muitos artistas plásticos terem, e depois as duas, quer dizer, os corpos residentes, a orquestra e a companhia de dança. Isso é uma coisa que foi decisiva para abrir espaço e caminhos. Finalmente, acho que há um tema que olhando ainda hoje, é uma espécie de questão persistente, é que nós fomos capazes, apesar de tudo, de dinamizar a oferta cultural, quer por aquilo que tem a ver com as lógicas puras de mercado, que é quase exclusivo da música e de alguma literatura, tudo o resto precisa de ser apoiado publicamente. Isso introduziu diversidade, quer dizer, hoje há uma riqueza na criação artística, nos seus vários domínios, que é uma espécie de espelho daquilo que o país é hoje, mas também uma projeção do que o país pode ambicionar ser, mas continuamos com um problema seríssimo do lado da procura, que aliás contraria um ensinamento, que é a ideia de que a oferta cria a sua própria procura. Na cultura isso não é verdade. Nós, quando vemos todos os estudos que há sobre públicos, percebemos que, por exemplo, não há mais públicos em Lisboa e no Porto, que é onde claramente há mais oferta, por força de haver mais oferta. Isso não terá a ver com a fraca qualidade da dimensão cultural no sistema educativo? Certamente. Eu acho que, primeiro, são coisas que parecem contraditórias. Aquilo que a oferta cultural está toda cheia, ao contrário de coisas que se ouvem dizer nas televisões, por exemplo, que ninguém vai, é falso, não há nada que não esteja cheio, uma peça de teatro, uma dança, está tudo cheio, portanto, mas isso, o público é sempre o mesmo. A parte da explicação está em que a escola não é um território de cultura, há até uma espécie de divórcio entre a escola e a cultura, na forma como a cultura é promovida na escola. Eu acho que a disciplina de português é, desse ponto de vista, exemplar. Ou o ensino da música. Ou o ensino da música, mas esse acaba logo, mas esse acaba no 6º ano. Portanto, permite-me, naturalmente, estou plenamente de acordo, a formação de públicos começa aí, quer dizer, não há outra, e uma vez mais, recorrendo ao exemplo norte da Europa, a Escandinávia aí é absolutamente lapidar. Aqui em Portugal, o ensino artístico como nós sabemos, atravessa um deserto. Já há muitos anos que o ensino da música é lamentável. O programa do ensino da música é lamentável. Algumas escolas fazem milagres. O ensino artístico, enfim, passa por algumas meia dúzia de exemplos de professores que são, de facto, sim, os grandes heróis de todo este processo, mas não existe um programa que faça enaltecer esta coisa da transcendência, do universo do mágico, da contemplação, da introspecção. Não, nós todos temos que fornecer resultados. E o resultado, como diz o Nuccio Ordine, no famoso, um livro maravilhoso, que é a utilidade do inútil, não é? Há coisas que são inúteis que têm uma utilidade avassaladora no triunfo da humanidade. E uma delas é, de facto, a arte e o ensino artístico e a cultura. Nós temos que olhar para a nossa realidade e colocar as crianças a discutir filosofia, a discutir ideias, a fazer música, mas a fazer música a sério. Sim.
E existe o método Orff nisso, o método Orff é rapidíssimo, as crianças fazem música com uma rapidez, é preciso que as escolas tenham instrumentos para poder executar o método Orff, nem sequer é muito caro. Mas é esse incentivo mais, naturalmente, no espírito, para usar uma palavra que nem sempre é muito cara a nós republicanos, mas o espírito é o espírito, é esta coisa maravilhosa que nos faz ultrapassarmos a nós próprios. Mas isso tem... e não só o número e o resultado. Tem várias manifestações, por exemplo, na leitura, o tema da leitura acho que é muito preocupante. Sim. E que é uma certa forma professoral como a cultura é apresentada na escola. Que, por exemplo, assenta também numa grande indisponibilidade da escola para aceitar a cultura dos alunos. Na música isso é muito evidente. Sim. E nós nunca vamos conseguir trazer crianças que estão na idade escolar a se aproximarem da ópera, ou do jazz, ou de qualquer outro tipo de música escrita, sem que a escola esteja disponível para ouvir a música que eles ouvem, não é? E essa clivagem entre alta e baixa cultura acho que continua a persistir e persiste com uma espécie também de superioridade, que tem, por exemplo, consequência na leitura. Eu não acho que é difícil encontrar um leitor, no sentido de uma pessoa que seja um leitor a sério, que esse gosto tenha sido construído na escola. Acho difícil que isso aconteça. E isso merece uma reflexão. Porque é que isso não acontece no contexto escolar. Ou um despertar que tem a ver... E isso tem acho que há uma preocupação que nós devemos ter transversal, isso não é só nacional, e tem a ver com o que tu estavas a dizer, com uma espécie de magia, de alguma quase epifania que está associada ao consumo cultural. Porque depois esses mesmos indivíduos vão buscar essa epifania, essa magia à música. Certo. Vão lá buscá-la. Às plataformas, às playlists que tenhas. No momento em que lhes morre um cão, no momento em que a namorada os deixa, a recolha para o fórum da sua intimidade, do seu quarto, é feita através da transcendência, através da arte e da cultura. Se eles forem ensinados, ajudados a exprimir-se culturalmente, esta é a grande lacuna do 25 de Abril ao fim de 50 anos. Sim. É o ensino artístico para nos fazer tornar apenas mais empáticos, mais simpáticos para com o imaterial. O T.S. Eliot não é só o culto do material. Tem aquela frase que é dizer: a cultura é aquilo que faz com que a vida mereça ser vivida, não é? Em última análise é isso. E há uma coisa que eu queria dizer que me preocupa, porque eu gosto da ideia da cultura como possibilidade de nos preocuparmos com o outro. Isto é, esta ideia que qualquer exposição num artista plástico é uma coisa sobre uma reflexão sobre as entidades, sobre as alterações climáticas. Acho que isso é importante porque a cultura ajuda-nos também a ter essa consciência. Mas há uma espécie de obliteração do eu que se assiste na criação artística e cultural e que é preciso manter o equilíbrio. É preciso que nós continuemos a aceitar que aquele artista está só a escrever ou a representar a sua neurose. E que é absolutamente individual. Sim. Ou seja, não há ali uma... Por isso é que enquanto autor, a leitura das críticas, e tu foste crítico musical, às vezes é sempre... É um ato porque o autor diverte-se a ver aquilo que ele próprio não disse. Não é? Mas desculpa-me interromper-te, Pedro. Esse ato, o ato criativo, é um ato salvífico. E ele é o para o autor, mas é o para quem usufrui. Para quem é leitor, como é o meu caso, e eu sou um leitor ávido, e falei há bocado do ambiente familiar, porque cresci no meio de bibliotecas e fomento a biblioteca. A leitura é um espaço que me salva do dia-a-dia. A leitura, naturalmente, Sim. E a música, e o cinema, claro, e por aí fora. Sim, mas reconheces que se calhar... Hoje... Não foi a escola. Não é só isso. Se tu, como criador, se dissesse o meu álbum não é nem sobre as alterações climáticas, é mesmo sobre mim próprio. Disseste muito bem, é sobre uma neurose. Isso, quer dizer, há um recuo do espaço para isso na criação cultural, e isso é curioso porque na sociedade portuguesa existiu no passado essa possibilidade. E se a cultura é também um espaço de liberdade, temos de permitir que não haja uma espécie de obliteração, estou a evitar o termo cancelamento de propósito, é uma obliteração desse lado em que não tem nada de coletivo nem de social, é apenas um espaço de liberdade absoluta e que permite ao outro experimentar aquela mesma liberdade. Eu acho que aí nós estamos, estamos, creio que, profundamente de acordo sobre
um texto lindíssimo da Susan Neiman, a esquerda não é woke, a esquerda não é woke. O conceito woke é absolutamente oposto ao conceito de ser de esquerda. Não é? Mas mesmo a cultura, para nós das clivagens ideológicas, a cultura tem de permitir tudo, tem de permitir esse lado do outro, mas tem de permitir o eu. É um universo plástico que está em permanente mutação e em permanente absorção, e em permanente mimetização e expulsão dos fantasmas individuais que eu escrevi uma canção que me leva aos meus fantasmas, que é exatamente isso que estás a dizer. E que naturalmente, as políticas de cancelamento levam a obliterar, é um belo eufemismo, mas é preciso chamar os bois pelos nomes. As políticas de cancelamento, a eleição de Donald Trump, os jornais, o The Economist, o Wall Street e o New York Times, os editoriais todos, referiam que, se calhar, um dos grandes motivos pela derrota da Kamala, para além de muitos outros, terão sido as guerras culturais. Sim. Mas eu acho que mais, isso é muito preocupante, mas acho que há uma reflexão a fazer sobre as implicações disso para a própria criatividade. Quando o Walt Whitman ou Pessoa celebravam o eu, ou Kafka, quer dizer, aí já não é uma coisa celebratória, mas esse lado é como se isso se tornasse uma impossibilidade. E foi sempre uma fonte de enorme energia criativa. A celebração do eu, não é? I sing myself and I celebrate myself. Quer dizer, não... A arte é o que é, a celebração do eu. Sim. Apesar de poder estar ao serviço de algumas coisas, sobretudo dada pelos terceiros, porque o próprio não lhe dá esse uso, não é? Quando a arte tem uma finalidade, deixa de ser arte, não é? A arte é uma coisa inútil, e ainda bem, não é? Porque toda a matéria do espírito é inútil, a não ser para o próprio, não é? Porque o liberta. Ou para quem ouve um disco, ou lê um livro, ou vê um filme. Naturalmente. Alguns dos autores que tu referiste, eu juntaria o James Joyce, quer dizer, são autores que é difícil definir o Céline também. É difícil definir ali uma... Esse terá mesmo sido cancelado, entretanto. Esse foi mesmo cancelado. Apesar disso, tem um livro absolutamente... A Viagem ao Fim da Noite. Absolutamente obrigatório. Mas essa coisa de escrever sobre nós, estando a escrever sobre si próprio, não é? Essa coisa do eu que é projetado, não é? E de um eu que está escondido, e de um eu que é refratário e que de repente é... e que os miúdos descobrem muito cedo nas escolas, quando começam a escrever poemas e depois os escondem. E toda a gente o fez. E toda a gente o fez, ou eu encontrei ao longo da minha experiência de júri do Ídolos, todas as pessoas que entravam pelas salas me diziam: o meu sonho é ser músico. E apetece perguntar, mas onde é que o sonho foi perdido? E aí nós temos grande responsabilidade, porque a formatação das crianças, uma vez mais, para o resultado, faz com que empurremos os nossos filhos para cursos que são claramente úteis, não é? As engenharias, e na realidade nem todos queremos ser isso. Isto é um assunto extremamente importante que deve ser refletido por nós todos. Talvez o mais importante de todos. É o papel da escola e da família nesta utilitarização do ser humano. Não é? Estamos a tornar-nos seres úteis, apenas isso. Úteis e produtores. E consumidores, não é? No fundo é a mesma coisa. Bom, eu acho que esta conversa poderia prolongar-se. Só abrimos o debate. Certamente. Não o fechamos, mas o nosso tempo é limitado. Resta-me agradecer-vos imenso a vossa presença aqui. Foi um debate extremamente interessante, extremamente vivo. Isso também mostra como a cultura é diferente. Nós já fizemos vários debates e nenhum foi tão vivo quanto este, porque de facto interpela-nos no mais profundo que nós somos. Portanto, isso e o que é a sociedade portuguesa também. Tem esse lado de cruzar o eu com o que é o coletivo. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. A Fundação Res Pública é uma instituição dedicada ao pensamento político e às políticas públicas. À luz dos seus estatutos, inspira-se nos valores e princípios da liberdade,
da igualdade, da justiça, da fraternidade, da dignidade e dos direitos humanos.